Deus. Amém? Quem está feliz essa noite? Aleluias. Abra a tua Bíblia em Efésios 4, versículo 13. Aleluias. Todos acharam? Efésios 4, versículo 13. Antes de eu começar, vamos orar um pouquinho. Se você puder fechar seus olhos, só um momentinho. Peço que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Deus, pedimos nesse lugar a Tua graça. Pedimos, meu Pai, a sabedoria do Senhor sobre nossas vidas. Queremos, meu Pai, que nossos ouvidos nessa noite, nossa mente, nosso coração, seja totalmente cativo ao Teu Espírito nesse lugar. Não queremos, meu Pai, que nossa alma, a nossa sabedoria humana venha reinar em nosso meio. Nós queremos que o Senhor venha reinar em nosso meio. Deus, que nossos ouvidos nós adoramos e consagramos e apresentamos a Ti nessa noite. Nosso entendimento também nós depositamos totalmente no Senhor nessa noite, para que possamos, meu Pai, receber da parte do Senhor, Deus, e tudo aquilo que eu for ministrar, Pai, que não aprove no Senhor, Pai, que não venha prosperar, que não venha, Senhor, dar seguimento, mas queremos que nessa noite só o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Deus, que a Tua glória, que a Tua presença, que a Tua graça, que o Teu amor, Deus, que a Tua misericórdia venha estar, Deus, nesse lugar. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Queremos ministrar, Deus, queremos ser ministrado nessa noite. Aleluia. Efésios 4, versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Esse versículo, esse capítulo está falando sobre maturidade, amados. E é aquilo que eu quero abordar nessa noite. Maturidade, sei lá, em todos os níveis, porque eu creio que Cristo é em tudo e em todos. Nós não devemos ser maduros em uma parte e sermos imaturos em outra parte, amém? Não adianta nada nós queremos ser qualidade e na área material, na área que algumas coisas passam, nós somos totalmente maturos. Porque eu não acredito, amado, que uma pessoa seja madura de uma parte, madura no espiritual, sendo que algumas coisas no natural ainda continuam sendo imaturas. E eu creio que nessa noite Deus quer falar comigo e com você sobre essa parte de maturidade e sobre maturidade também. Quais são os níveis que nós muitas vezes passamos, os níveis que nós nos encontramos muitas vezes de imaturidade e o nível de maturidade. Então esse versículo de Efésios, quando está dizendo ali que nós devemos chegar à estatura perfeita de Cristo, à estatura completa de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando fala todos, não é um, não é dois, não é três, não é um líder, não é um departamento, não é uma área. Ali está dizendo assim que até que todos cheguem na plenitude de maturidade. Até que todos cheguem no nível de maturidade. Amém? Então, assim, não fica pensando assim, estou aqui do lado, bem feito, Deus está falando com o meu líder. Deus está falando comigo, conosco. Não, bem feito, agora eu falei para aquele meu liderado que ele tinha que ser maduro. Deus falando com o coração dele. Não, Deus falando com o nosso coração também. O nível que nós vamos falar hoje de maturidade vale para marido, vale para esposa, vale para filhos, vale para pai, vale para mim. Tá? Por quê? Você pergunta assim, mas Robson está me ministrando sobre maturidade. Claro, porque se Deus me tratou essa semana sobre maturidade, eu preciso ser maduro, eu preciso crescer nessa área de maturidade. Porque se nós estamos caminhando para uma perfeição de Cristo, nós estamos caminhando para um corpo perfeito em Cristo, todos têm que estar maduros no nosso meio. Amém? Esposo ou esposa, filhos e assim por diante. Aleluia. Mas assim, amados, antes de eu entrar nessa parte de maturidade, eu quero... Você que trouxe caderno, você que gosta de anotar, anota lá, que eu coloquei assim, o nosso nível de maturidade revela o nosso nível de intimidade. E o nosso nível de intimidade revela o nosso nível de maturidade. Como assim? Se eu tenho um nível de intimidade com o Senhor, muitas vezes vem algo sobre nossas vidas, vem situações sobre nossas vidas, vem, vamos dizer assim, vem coisas durante os dias, ou durante os meses, durante os tempos, que vem para provar se realmente eu tenho maturidade. Porque se realmente eu quero viver uma vida de maturidade sem ter intimidade, a intimidade que eu estou falando é com o Senhor, amados. Porque se nós começarmos a entrar na linha de intimidade com Cristo, a cada dia Ele vai nos levando a uma linha de maturidade com Ele. Porque sabe o que eu digo assim, amados? Porque muitas vezes as situações que nós passamos, ou o que acontece, ela quer nos provar ou quer nos elevar a um nível de maturidade. E muitas vezes quando chega a situação, como nós não temos intimidade com o Senhor, nós não sabemos resolver, ou não sabemos entender, não conseguimos entender o que nós estamos passando, aí entra onde eu estou. Se eu estou no nível de intimidade, para mim sair dessa situação com maturidade ou com imaturidade. Então tem muitas vezes, amados, que vem algo sobre nossas vidas, vem situações sobre nossas vidas, para que nós mesmos possamos reconhecer o nosso nível de maturidade, ou o nosso nível de maturidade com o Senhor. Mas com isso eu quero colocar assim, amados, que o que eu sou no privado revela o meu público. Se eu não me torno maduro com Deus no privado, o público revela quem eu sou. Entenderam o jogo de frase aí, não? O meu privado revela quem eu sou no público. E o meu público também, no meu público, revela também quem eu sou no privado. Muitas vezes, amados, nós queremos passar ou transparecer ou fingir que nós estamos num nível de maturidade, mas quando chega uma situação, você acaba percebendo que ainda em nós existe alguma coisa que nós somos imaturos. Como assim? Existem situações em nossas vidas que... Quem já passou por isso? Que você de repente... vamos dizer assim, que você está lá aconselhando um casal, ou de repente lá no teu trabalho, você falou algo para aquela pessoa e de repente passa 10, 15 dias e aquela pessoa continua fazendo a mesma coisa. Só eu não? Só eu? Ou aquela situação está sempre se repetindo, virando já um ciclo vicioso na vida da pessoa. Então eu peço assim, que o público dele, agora, o público, o que está sendo mostrado, está sendo totalmente revelado o que ele é no privado. Muitas vezes o Senhor tem chamado a gente para entrar no privado dele. Quando ele fala assim, tranca a tua porta e me busque. Ou situações que nós vemos pessoas, ou situações que a gente vê pessoas fazendo, que revela na cara que a pessoa não tem um pingo, ou nós mesmos não temos um pingo de intimidade no privado com o Senhor. Aí começa a externar a nossa imaturidade no público.
algumas pessoas vêm na tua mente. Quero convidar você a pensar, alguma pessoa de maturidade, você pensa assim, não, aquela pessoa ela é madura. Aí você começa a ligar a vida espiritual e a vida de maturidade dela. Você tem alguma pessoa na tua mente que você consegue imaginar assim? Não, aquela pessoa realmente ela é madura porque, cara, aquele cara é um cara de oração, é um cara de palavra, é um cara de busca, é um cara de intensidade, é um cara que realmente ele está diante da presença do Senhor. Alguém conhece alguém assim? Não? Por quê? Porque o público dele também está revelando quem ele é no privado. Davi, eu vejo assim que Davi ele foi rei não depois que Samuel ungiu ele. Davi já era rei lá no privado. Quando simplesmente foi consagrado no público, só foi simplesmente colocada a unção sobre a vida dele no público. Mas ele já estava reinando sobre as suas ovelhas, ele estava reinando sobre lá o leão, sobre o urso. Ele tinha já o comando sobre a vida do reinado da vida dele lá no privado, porque lá no privado ele tinha a sua intimidade com o Senhor. E simplesmente o Senhor trouxe ao público aquilo que ele buscava lá no privado. Amém? Está conseguindo entender? Já chegamos lá. Então, assim, Paulo, quando fala lá em Coríntios, eu quero que você abra para mim na sua Bíblia ali, Coríntios 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, versículo 10. Primeiro Coríntios 1, versículo 10. Diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. E sim, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. No 2 Coríntios. É isso mesmo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos que estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Tem um versículo antes, ele fala que Paulo ele queria tanto aprofundar, se você achar aí para mim, depois você me ajuda que eu vou ler depois. Paulo queria tanto aprofundar aquilo que Deus tinha de revelação na vida dos coríntios, que ele falava assim, eu tenho tanto para fazer, tanto para ensinar, mas ainda não consigo. Por quê? Porque ainda são meninos. Ainda vocês precisam ser alimentados de leite, não de alimento sólido. Eu tenho tanto vontade no meu coração de trazer coisas grandes, coisas tremendas do Senhor, mas ainda não consigo. Por quê? Porque ainda são imaturos em algumas áreas. Ainda estão causando imaturidade no meio de vocês. Ainda está dizendo ali, entre vocês, prefiro que se vocês entrem em concordância para que não fique em discussões. Amados, quando nós vivemos em discussões uns com os outros, fazendo buchicho, fazendo cochicho, isso é sinal de maturidade ou imaturidade? Hã? A igreja de Corinto era a mesma coisa. Se Paulo estava dizendo assim, irmãos, eu rogo, eu peço por favor, eu gostaria tanto de dividir coisas pesadas ou coisas mais profundas, mas ainda não consigo, por quê? Porque ainda o nível que vocês estão caminhando, se eu dar um pouquinho mais de sal grosso, vai desandar o caldo. Mas ainda vocês preferem caminhar ainda no leite, ainda numa papinha, porque se você der coisas pesadas. 1 Coríntios 3, versículo 1, 2 e 3. Está lá, Radassa? Só para a gente confirmar na palavra. 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Mais para frente.
Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Então, quando Paulo está falando para Corinto, está dizendo: eu gostaria tanto de dividir coisas mais pesadas com vocês, mas ainda, por enquanto haver discussões, enquanto haver desavença, enquanto haver algo entre vocês, da maneira que vocês estão vivendo, ainda não consigo. Porque o nível de maturidade, o nível que vocês estão andando, o que ele quer dizer assim, o nível que vocês estão, o público de vocês, estão revelando quem vocês são no privado. Por quê? Se vocês ainda não estão no nível espiritual, eu não consigo ainda falar sobre o nível espiritual. Você viu aquele ditado que quem começa na carne termina na carne, quem começa no espírito termina no espírito. E muitas vezes, amados, nós não resolvemos situações, não crescemos em algumas áreas, porque ou nós estamos na carne, e se nós vivêssemos no espírito, tudo que nós começamos no espírito, terminamos no espírito. Mas se nós vivemos uma vida na carne, tudo que nós vamos fazer vai resultar no final na carne. Então por isso nós precisamos entender, amados, qual é o nosso nível de maturidade, qual é o nosso nível de crescimento com o Senhor. Então eu quero colocar assim também: muitos querem ser no público o que não é no privado. Quer ser público o que tanto almeja, seja primeiro no privado. Eu coloquei lá: Davi foi rei no privado e reconhecido no público. Eu estava na semana conversando com o Daniel sobre unção, sobre separar pessoas. E tem pessoas que, eu até falei para o Daniel com uma frase assim: cara, um dos problemas da unção é que ela não se tira no chuveiro. Então você não tem como falar assim: hoje eu vou ungir você a pastor e amanhã, cara, não dá mais. Faz o seguinte, vai ali, toma um banhozinho, acabou, você não é mais pastor. Não tem como. Se Deus me separou, está separado. Se uma pessoa ungiu, por isso que é muito importante e é muito, eu posso dizer assim, a gente precisa entender muito isso, porque tem muita gente sendo ungida, sendo separada, sem primeiro ela quer ser no público aquilo que ela não é no privado. Vem a cobrança: mas que ninguém, porque ninguém me olha, porque ninguém faz. Amados, a gente só somos no público aquilo que eu sou no privado. Precisou alguém fazer propaganda de Davi? Para começar, Davi foi esquecido até pelos irmãos, na verdade. Quando chegou lá Samuel para ungir, chamou todos os caras fortões, todos os caras bons de guerra, todos os caras experientes na batalha. E Samuel falou: cara, mas tem uma coisa errada, não está batendo, não é isso que Deus tem falado no meu coração. Não, mas está todo mundo aqui, todos esses que estão aqui têm experiência de guerra. São todos soldados experientes, são todos soldados maduros, todos soldados que já foram para a guerra e acabaram de voltar. Não, mas está faltando alguém no nosso meio. Tem mais alguém no meio da tua família? Ah, é verdade. Realmente tem mais um. Ele está escondido, ele está lá cuidando das ovelhas. Então é esse, chama para mim, que é isso que o Senhor tem confirmado no meu coração. Porque, amados, muitas vezes nós queremos ser algo no público, aquilo que nós não queremos buscar no privado. Nós queremos forçar uma unção, queremos forçar algo com o Senhor, queremos que o Senhor nos leve ao público, sem primeiro eu começar no privado. Eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero conquistar, eu quero fazer, eu quero na igreja porque já estou há tanto tempo. E, cara, amados, Deus, Ele levanta a minha vida na tua vida, independente de onde você está e a posição que você está. Você pode estar lá no meio do pasto, cuidando de coisas que ninguém está te vendo. Se Deus quiser te levantar, Ele vai te levantar e acabou. Pode ter pessoas aqui no nosso meio mais preparadas do que eu, mais preparado que você. Mas quando Deus fala, olha para você e fala: cara, você é o cara, eu escolhi você. Amados, acabou. Por quê? Porque o meu privado só vai revelar o que eu sou, o meu público só vai revelar aquilo que eu sou no meu privado. Porque se eu não tenho tempo, se eu não gasto tempo com o Senhor na intimidade, se eu não busco, se eu não me intero naquilo que eu quero, amados, eu posso ir até para o público, mas eu vou fazer fiasco, vou passar vergonha, eu não vou conseguir a pressão. Vai chegar uma hora e falar: cara, pastor, realmente não dá porque eu achei que era e não deu, cara. Eu vou ter que sair fora. E onde eu acabo de repetir: unção, amados, não se tira no chuveiro. Se uma vez o Senhor te separou para você ser o que Ele disse para você ser, seja. Mas algo que vem do Espírito, não algo que vem forçado pelo homem. Algo que vem do privado, não algo que foi revelado ao público. Porque, amados, realmente a gente vê muitas pessoas que querem ser no público, sendo que no privado não paga, que quer um dia dentro de casa, não tem um tempo com o Senhor, não tem um tempo de meditação na palavra,
não tem um tempo de meditação de espírito. O Senhor fala assim, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pergunto para você, muitas vezes eu quero ser no privado, aquilo que eu estou tentando, eu quero ser no público, amados, mas será que realmente Deus me jogar no público, quando eu não estou preparado no privado, será que eu vou aguentar o arroz? Será que você vai aguentar o arroz? Porque muita gente já viu falar assim, eu quero ter a unção, vou colocar assim, eu quero ter a unção do Cirilo, né? Até comentei duas pregações atrás aí, eu quero ter a unção do fulano de tal. Amados, eu quero ser o público, mas eu não quero pagar o privado. É muito bonito você ver lá os caras, quem prega muito bem, quem canta muito bem, quem ministra muito bem. Fala, nossa, cara, esse cara é um homem ungido de Deus, o cara, eu também quero ser igual a ele, amado, mas se você vê a história daquela pessoa, simplesmente o que ele está agora no público, você vai ver a história do que ele aconteceu no privado com ele. São caras que pagaram preços tremendos, são caras que têm uma vida totalmente... fala assim, meu Deus, como esse cara conseguiu estar vivo até hoje? E o Senhor tem honrado ele no público, porque um dia ele se entregou no privado, assim. Então o que eu quero dizer para nós hoje, amados, que nós precisamos, antes de ser no público, o Senhor está te combinando para você ser primeiro no privado. O nosso nível de intimidade, ela tem que ser revelada primeiro no privado. Então assim, amados, aquilo que eu almejo não será por força, mas será por intimidade com o Senhor. Diga assim comigo, maturidade. Amados, a maturidade automaticamente ela gera autoridade. Amém? Quando você é maduro, automaticamente a autoridade vem sobre a tua vida. E a autoridade, mas eu sempre digo assim, a autoridade não é você falar algo para as pessoas e a pessoa sair correndo e fazer. A autoridade é quando você está caminhando com pessoas, as pessoas caminham do teu lado. E as pessoas que estão caminhando do teu lado, você vê transformação nas pessoas. Porque simplesmente vão virar, se você não tiver maturidade e autoridade, simplesmente vai virar um quartel. Faça, não faça, diga, não diga. As pessoas não conseguem pensar por si próprias. Por quê? Porque nosso nível de intimidade, nosso nível de maturidade com o Senhor não é revelado quantas pessoas estão do meu lado, mas quantas pessoas estão caminhando do teu lado, elas estão sendo transformadas. Esse tempo que a Rosleide comentou, estava até conversando sobre alguns temas, e nós temos pregado muitas vezes sobre Cristo, transformação do Senhor, Cristo sobre nossas vidas. Ele começa a dizer para mim, eu preciso mudar nessa área, eu preciso mudar naquilo, eu preciso mudar nisso. E a Rosane comentou, Robson, mas você falou com tal pessoa? Eu falei, não falei. Por que não falou? Eu falei, por que não falei? Não senti vontade de falar até agora. Mas você tem que falar com ela. Eu falei, não, agora por enquanto não vou falar, porque o que nós já tínhamos que falar para essa pessoa já foi falado. Se aquilo que nós estamos pregando no domingo à noite, que as pessoas estão sendo reveladas, a palavra que está sendo pregada aqui, as palavras que estão sendo ministradas, se não for o suficiente para tratar a minha vida e me transformar, eu preciso me reavaliar. Porque, amados, eu não acredito que precise de uma pregação plus na segunda-feira, porque eu creio que eu já passei por várias experiências, amados, de chegar na igreja, precisar de falar com alguém no final do culto, e quando eu sentei na palavra, comecei a ouvir a palavra, cheguei no final, não preciso mais falar. O Senhor já falou comigo. Tudo que precisava ouvir, eu já ouvi. Tudo que precisava me entender, eu já entendi. Então por que, amado? Porque eu entendo assim que muitas vezes nós precisamos ouvir. A palavra de Deus diz assim, que quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito Santo diz à igreja. Quando nós começarmos a ouvir a voz do Espírito Santo, amado, quando nós começarmos a ouvir a voz do Senhor, quando nós começarmos a ser no privado aquilo que eu quero ser no público, eu garanto que até aquela porta do escritório vai ter que fechar. Sabe por quê? Porque a gente não vai perder mais tempo de sentar com casais ali para conversar. Cara, até hoje você está assim ainda, você não melhorou. Sabe por quê, amado? Porque Cristo está começando a ser na sua vida, a palavra, o Espírito Santo está sendo ministrado em você todos os dias, e isso vai crescendo, isso vai te transformando, você vai saindo de um nível de imaturidade para um nível de maturidade com o Senhor. E vai chegar a situações e falar, não, Robson, aquela situação lá já está tudo sendo resolvido, a gente se resolveu lá, está tudo tranquilo, amados. Vamos fechar aquela porta ali, nunca mais vai ter aconselhamento de pastores, nunca mais vai ter aconselhamento de casais ou jovens, porque Cristo que está sendo pregado aqui está sobre a minha vida, começa a me transformar. Sabe por quê, amado? Porque eu não acredito, eu não posso acreditar que a morte da cruz do Senhor precisa de um plus depois para que sua vida seja transformada.
Não, a cruz, Jesus morreu na cruz, mas precisa ainda fazer tal coisa para que a tua vida mude. Amado, se você realmente aceitar esse Cristo que morreu na cruz por mim e por você, a tua vida começa a se transformar dia a dia. Amém? Aleluias. Então assim, amados, maturidade, em Efésios 4, do 13 ao 14, quando ele fala assim que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito. Quando fala homem, foi falado aqui, homem, Deus não está falando homem e mulher, está dizendo a criação. A medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é? Cristo. Amados, nós precisamos. Até esse dia eu achei interessante. Fomos na casa do. Eu vou falar, a pessoa sabe o que eu estou falando. Fomos na casa dela, era umas 10, 11 horas da noite. E ele perguntou: vocês estão vindo aonde? A gente está vindo no aconselhamento. O que é aconselhamento? Aconselhamento de casais. Nossa, mas vocês fazem isso? E aquilo ali eu achei interessante. Puxa vida, se realmente Cristo está andando comigo, Cristo é o centro da minha casa, eu não vou dizer que a gente não vai lá no dia conversar com você, vai sentar, vai ajustar algumas coisas, mas, amados, sempre a mesma coisa não dá. Ou eu ainda não estou com esse Cristo dentro da minha vida, ou realmente ainda não entendi nada do que é Cristo sobre a minha vida. E quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo vem sobre a nossa casa, quando Cristo é o centro da minha casa, quando Cristo é o centro de nossas vidas, amados, não tem como não haver mudança. Pode ter, eu acredito em curso de casais, pode ter, mas eu posso fazer 30 cursos de casais, mas se Cristo não ser o centro, de nada presta. Coitado do ministrante que paga um preço, monta um monte de apostila, vai falar para você 30 vezes. E você não vai mudar por quê? Porque o Cristo ainda não é o centro da tua casa, Cristo não é o centro da tua família. Ainda situações estão sendo o centro das nossas casas. Amém? Então, amados, o nível de maturidade, quando está dizendo assim, existe alguns níveis de maturidade. Homens maduros, isso eu peguei porque a gente teve um tempo caminhando, e assim, homens maduros não são ofendíveis. Homens maduros não são ofendíveis. O que é homens maduros? Estou falando homem, criação, natureza, não estou falando mulher e homem. Quando eu falo homem, é tanto eu quanto você, quanto homem quanto mulher. Homens maduros, eles não são ofendíveis. Então quando você vai chegar com uma pessoa e vai conversar com ela, se ele é realmente maduro, eu falo, cara, obrigado, eu precisava dessa palavra. Eu precisava ouvir isso, eu precisava entender realmente se eu estava praticando, eu estava fazendo coisas erradas, eu não estava conseguindo entender. Mas agora realmente, muito obrigado, cara. Você abriu meus olhos e eu vou caminhar conforme você tem dado essa direção. Isso sim é nível de maturidade com o Senhor. Agora o homem maturo, o pastor já vem de novo essa conversa. Amados, mas eu posso falar, quem pensa dessa forma, pode ter certeza que você vai conversar com ele 30 vezes a mesma coisa. Quem não tem um coração para ouvir, para entender, você vai estar sempre conversando nas mesmas situações. Eu aprendi uma coisa, amados. Eu até falei para a Rosineide. Teve um tempo que aconteceu uma situação, e aí eu falei, amor, a partir de agora, você espera eu chegar, que a gente não vai conversar com ninguém até eu chegar, porque Deus me deu uma direção. Sabe qual é a direção, amados? Quando nós sentarmos comigo, com você, para qualquer tipo de orientação, sabe a pergunta? Eu vou até te dizer já agora, para vocês entenderem. Quando você estiver brigando com a tua esposa, com o teu esposo, quando você estiver brigando com o teu pai, com tua mãe, a primeira coisa que a gente vai perguntar para você, isso vai ser praxe. Anota aí no teu caderno, quando você chegar, você sabe o que eu vou perguntar. Fulano de tal, no final dessa conversa, onde Cristo vai se encaixar? Pronto. Aí você vai perder meia hora de conversa ou 2 horas de conversa. Você vai ganhar. Eu posso sentar com você 3 horas ali naquela sala, conversando com você, mas se Cristo não entrar no nosso meio da conversa, mano, simplesmente vai ser 2, 3 horas de bate-papo, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele casal 50 meses, 1 ano vivendo a mesma coisa. Por quê? Cristo ainda não é o centro. Cristo ainda não está sendo o centro dessa casa. Então, já fique sabendo, anota teu caderno, que a primeira coisa que eu vou perguntar para você, cara, no final dessas 2 horas de conversa, Cristo vai estar onde? Se você não souber responder, eu quero dizer para você, cara, eu tenho mais coisa para fazer. Eu tenho mais pessoas que querem Cristo. Eu tenho mais pessoas que precisam de ouvir a verdade. Se você até agora não quer ouvir a verdade, eu não vou perder tempo com você. Porque, amados, eu acredito que a cruz não precisa de um plus. Até rimou, né?
A cruz não precisa de um plus. Se você está realmente, amados, fixado na cruz, não precisa de um plus na segunda-feira para falar, cara, de novo, vou ter que falar com você dessa situação, cabeção. Aleluia. Então, maturidade, amado. Homens maduros são disciplináveis e ensináveis. Homens maduros são fiéis administradores. Aí você vai conversar com a pessoa, o cara tá lascado. Até esse dia eu estava conversando, não sei com quem aqui, que vamos fazer uma campanha de 8 quarta-feiras da prosperidade. Mas se eu posso fazer 8 campanhas, 8 quarta-feiras da prosperidade, se você continua gastando a mesma coisa que você gastava antes, não vai valer nada a campanha de quarta-feira. Primeiro Deus vai te dar sabedoria, Deus vai me dar sabedoria, vai dar sabedoria a nós, para que possamos falar, eu preciso agora começar a me ajustar minhas contas. Se eu não tenho agora, eu preciso ser maduro para esperar a hora que eu puder ter. Até nesse nível de maturidade, nós precisamos entender, amados, porque tem pessoas que, quantos crentes birrentinhos, porque eu queria, porque eu quero, porque não faz, porque não acontece, amados. Não dá agora. Não dá. Eu preciso ser maduro o suficiente para entender que não é o tempo de eu ter essa coisa agora. Por isso que eu digo para você, o que eu sou no privado vai revelar o que eu sou no público. Se eu entendo que Deus diz para mim, Robson, agora não é o momento de você ter isso, eu vou falar, Deus, então a minha alma está tranquila. Então eu estou calmo porque eu sei que no tempo certo do Senhor as coisas vão acontecer. Obrigado, Deus. Me traga paz, porque realmente eu estava querendo algo que não era no momento certo. Amados, e quantas vezes já vi pessoas na área de maturidade forçar algo até conquistar aquilo que ele queria, depois o preço é maior. Depois o preço a pagar, ou de repente a Bíblia vai pagar 72 parcelas de R$1.100, o cara ganha R$2.000. Aí não adianta mais, você pode fazer 50 campanhas de prosperidade. Se você não tiver sabedoria para administrar suas dívidas, suas contas, campanha nenhuma vai mudar ninguém. Por que nós não fazemos campanha? Porque primeiramente Jesus precisa ajustar as nossas vidas. Quantas vezes já vi pessoas aí sendo frustradas porque não foram ensinadas? Porque achava que se viesse 7 quarta-feira a vida dela ia mudar. Mas ninguém falou para ela que ela precisava parar de gastar, porque senão a vida ia continuar a mesma. Entendeu? Traga teu carro, tua chave da tua casa e entrega aqui na frente que Deus vai te honrar, amados. Não prometa aquilo que Deus não prometeu. Não prometa a ninguém aquilo que até numa oração, amados. Se você vai orar para uma pessoa, Deus, faça somente a tua plenitude, a tua vontade sobre essa pessoa. Porque muitas vezes, amado, nossa alma ela dá vontade de falar algumas coisas. Né? Dá vontade de chegar assim, eis que o Senhor te diga de mim mesmo, né? Que o Senhor está falando através de mim, mas, amados, se Deus não falou, não falou. Não falou, amados. Eu estava conversando semana com uma casal, eu estava conversando sobre assim, amados, se a pessoa está precisando de uma cura, se Deus quiser levá-la curada, vai levar. Se não quiser, o mais importante não é a cura, é a salvação. Se Deus quiser curar, vai curar. Ele é todo poderoso para fazer tudo isso. Só que eu preciso entender qual que é o centro da vontade. O que o Senhor está dizendo com isso? Por que o Senhor está tratando isso? Muitas vezes aquela pessoa precisou passar por aquilo para conhecer o Senhor. Muitas vezes a pessoa passar por aquela situação para entender quem era Cristo na vida dela. E nós vamos lá, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nível de maturidade, mano. Nós precisamos ser maduros com o Senhor. Nós precisamos criar um nível de maturidade com o Senhor. Aleluia. Então assim, amados, se não amadurecemos, não seremos aprovados. A igreja de Coríntios, amados, era uma igreja legal, mas estava dividida, era uma igreja imatura. Onde há pessoas imaturas, o processo de transformação é mais lento ou impossível. Em 1 Coríntios 10, acabamos de ler lá, assim, uma igreja imatura não tem como crescer. Então assim, amados, uma igreja imatura, uma casa imatura, uma família imatura, um profissional imaturo, sei lá, qualquer área da tua vida, eu estou falando nível de maturidade, não estou falando só nível de igreja, estou falando em nível da tua casa, em todas as áreas. Se nós não formos maduros, nós formos sempre em posição de meninos, a tua família não vai crescer, você não vai conquistar, as coisas vão estar sempre pedalando, você vai viver sempre num ciclo vicioso. Porque, amados, você daria o teu carro, quem tem carro aqui? Eu vou usar, quem tem carro? O Rafael. Você daria o teu carro na mão do Sam para dirigir? Por quê?
tem maturidade, não tem experiência, mas ele tem vontade? Claro que tem. Só que, amados, se o Rafael dar o carro na mão dele, vai fazer o quê? Já era. Então, muitas vezes, amados, nós precisamos entrar nesse nível de maturidade com o Senhor. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nós esperarmos, há tempo de nós conquistarmos, há tempo de nós não ter. Entendeu? Há tempo de nós falando, não, agora não é tempo de eu conquistar nada, é tempo de eu esperar no Senhor. Por quê? Eu sou no privado. Eu tenho entendido no Senhor. Então agora, no público, eu vou revelar aquilo que eu conheço do Senhor. Porque, amados, eu só posso revelar aquilo que eu conheço. Amém? Igual eu estava falando no culto de quarta-feira. Se chegar muitos de nós aqui perguntar para você assim, quem é Deus na tua vida? Amados, acho que não dura 10 minutos de conversa. Sabe por quê? Porque nós só conhecemos Deus. Não, sabe o que é Deus na minha vida? Deus, um dia eu estava sem pagar minha água e minha luz, Ele pegou e apagou minha água e minha luz. Não, sabe o que é? Deus teve um tempo, estava desempregado. Aí eu comecei com Deus, Ele me deu um emprego, amados. Deus não é só isso. Porque se Deus só for só isso, daqui a um dia, quando você não tiver isso, você vai abandonar esse Deus. Então, se a gente parar e perguntar, se eu sentar com você 10 minutos e falar assim, cara, conta pra mim quem que é Deus pra você. Aí a gente começa a perceber que as pessoas não conseguem orar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Vem 5 minutos, acaba de orar, senta e fica assim. Glória, 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 aleluia, 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 amém, 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 é isso aí, isso aí, isso aí. Porque não conhece realmente quem é Deus. Porque ela só vem na casa do pão para comer o pão. Ela não conhece o dono da casa. Senta, as pessoas vêm meia hora, senta, se durar meia hora é muito. Por quê? Porque não tem intimidade com o Senhor. Sabe que conversar. Quem já foi na tua casa e menos de 4 horas saiu da tua casa? Por quê? Porque nós temos intimidade, sabemos que falar, estamos tirando sarro do outro, porque eu conheço você. Agora, quando você chega numa casa e não conhece ninguém, amado, não dura meia hora, você vai embora. E precisamos entrar nesse nível de maturidade, de intimidade com o Senhor. Quando as pessoas vêm falar para você quem é Deus na tua vida, não venha falar que o Deus da tua vida é aquele cara que pagou tua água e tua luz. Nosso Deus é muito mais do que isso. Nosso Deus é muito mais do que nós falarmos assim, não, um dia Ele me curou, mas a cura nem se compara com o nosso Deus. Deus é muito mais. Então por isso nós andamos, amado, num nível de maturidade. Nós precisamos subir esse nível com o Senhor. Se muitos de nós aqui fomos conversar com o Hare Krishna, é perigoso um de nós se converter ao Hare Krishna. É verdade. Se um de nós aqui fomos sentar a discutir Bíblia com sei lá, aqueles que batem na nossa porta no domingo de manhã, 2 minutos você senta numa café com ele, você está na igreja dele. Porque nós não conhecemos um Deus na íntegra, nós conhecemos um Deus superficial. Aleluia. Lutas, amados, traz amadurecimento e autoridade. Quem não tem luta aqui? Quem não tem luta? Todo mundo? Se você não tiver luta, eu vou dar um pouquinho da minha para você. Quem não tem luta aqui? Ninguém tem luta aí? Tá tudo tranquilo? Tudo na bênção? Tudo na paz? Tudo na boa? Então eu vou começar a orar para que Deus mande luta aí. Ah, então tá bom. Quem tem luta aí? Desculpe, obrigado pela plateia. Todos temos lutas, amados. Mas todas elas vêm para nos nivelar um nível de maturidade com o Senhor. Volto sempre a dizer, Paulo sempre falava que todas as lutas que nós enfrentamos, todas elas vão nos servir para algum dia a gente falar, cara, eu passei por isso. Hoje eu sou maduro, hoje eu tenho autoridade de falar sobre essa área, porque eu passei e eu venci. Agora, quantas pessoas a gente vê que passam por uma luta e estão desistindo, sei lá, já não quer sonhar mais, já não quer fazer mais o que estava fazendo, amados? A luta, ela vem para mim e para você, para provar também o nosso nível de maturidade no Senhor, para provar o nosso nível de intimidade com o Senhor. Se eu sei o que o Senhor está dizendo na palavra, eu vou ficar firme naquilo que eu estou passando. Se eu conheço a palavra, se eu conheço a Bíblia, eu sei que as promessas de Deus sobre a minha vida, eu sei o que Deus tem prometido para mim, eu sei a convicção que Ele tem falado comigo, não é A, não é B, não é C, não é D, que vai falar que aquilo não vai acontecer. Porque a minha intimidade com o Senhor é muito mais do que aquilo que as pessoas vêm falar para mim. Então por isso, amados, por isso tem pessoas que ficam
para cá, para lá, roda de um canto, roda no outro. A própria Bíblia diz que chegará no fim dos tempos, que vai falar, naquele lugar está tendo profecia, o povo vai correr para lá. Naquele lugar está tendo isso, aquilo, o povo vai correr para lá. Sabe por quê, amados? Porque o povo não conhece o Deus que tem, não conhece a Bíblia. Porque você partindo de começar a conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, amado, o mesmo Deus que opera lá, opera dentro do teu quarto, opera junto no teu volante, na hora que você estiver dirigindo. O mesmo Deus que está lá, está dentro da Bíblia, amados. Isso aqui é a maior revelação que existe, amado. Quer conhecer o Senhor? Senta, vai ler, vai entender. Aí você pensa assim, mas eu preciso ler a Bíblia inteira? Tudo bem, você pode ler a Bíblia inteira, mas em Romanos, se não me engano, Paulo falava, não é bom que saiba demais, porque serão cobrados daquilo que você sabe. E por que ele quer dizer isso assim? Se eu sei um versículo e eu pratico ele, fechou a Bíblia inteira. Porque tem muita gente letrada, muita gente conhece capa a capa, mas não está vivendo um versículo da Bíblia. Então Deus não quer que eu conheça a Bíblia inteira, Deus quer que eu pratique, nem que seja um versículo da Bíblia. Porque eu vou ser cobrado daquilo que eu entendi. Amém? Então muitas vezes, amado, você pensa assim, não, mas eu quero ser um bom leitor, vou ler a Bíblia, vou destruir e tal, vou destroçar a Bíblia. Amado, tudo bem, vai nessa, vai na paz, mas você vai responder por tudo isso. Porque Deus vai me cobrar daquilo que falou, cara, eu falei para você não fazer e você fez. Aleluia. Estão entendendo? Nível de maturidade, abre lá em Timóteo 1, versículo 3. Depois Tito do 1 ao 5. Timóteo 1, versículo 3. Quem achou, leia para mim lá. Timóteo 1, versículo 3. Depois o Tito 1, versículo 5. Os dois, quem achou depois, um leu, depois outro lê. Voz, trovão. Tito 1, versículo 5. Quem está no processo de maturidade não se repete muitas coisas. Falou uma vez, a pessoa corre e muda. Uma igreja com homens imaturos gera problema de identidade e atrasa o processo. Homens maduros não precisam perder tempo com eles com reuniões onde muitas vezes não leva a nada. E Filipenses diz assim, 2, versículo 11 ao 4. Você abre lá para mim, por favor. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. 2, versículo 5 a 11. Quem achou pode ler. Pode falar. Tenho que você de modo que pensar em solução. Os senadores de Deus não vão ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele é que não quer ser o que tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual ao ser humano. Primeiramente, como muitos discípulos, depois mil que ofereceu a Deus até a morte de Cristo. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra, porque o nome que é mais importante que todos nós. Aí, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, a terra e o mundo de nós, carne de joelhos, e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor da glória de Deus e Pai. Aleluia. Aqui assim também, amado, porque quem quer Cristo de verdade não precisa gastar tempo, porque quem recebe a mente de Cristo não se perde com pensamentos vagos. É muito mais fácil conversar com um novo convertido do que uma pessoa com tempo de caminhada. Por quê, mano? Se você senta com uma pessoa com novo convertido, ele está acelerado, ele está caminhando, ele está voando baixo. Você fala, cara, muda isso, quando você outro dia o cara já mudou. Cara, não faça mais isso, quando o cara já está fazendo mais. Agora, quando você senta com uma pessoa que está uma caminhada com o Senhor, amados, é complicado. Por quê? Ainda está caminhando no nível de. Quando eu digo lá na igreja de Corinto. Tem tanta coisa que precisava dividir pesadas. Mas o Senhor diz, eu não consigo falar coisas pesadas, porque é muito caminho na área de mais. Mas que o Senhor nessa noite, amado, está dizendo para nós que precisamos
sair desse nível. Por quê? Em Efésios 2, versículo 4, 12 ao 16, diz assim, não precisa abrir não, que eu vou ler para você. Com o fim de preparar os santos para a boa obra, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogamos para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a tua função. Então assim, amado, queremos ser homens maduros ou imaturos. Jesus, essa parte de maturidade, como que eu quero saber? Vou saber se você é maduro ou imaturo. Quando Jesus falava assim, Jesus na Santa Ceia diz, esse é meu corpo e meu sangue. O que ele está dizendo assim? Que ele eu já até falei sobre esse dia aqui. Quando Jesus fala que esse é meu corpo e meu sangue, ele está dizendo assim, cara, eu sou mastigado, eu sou engolido. Agora a pergunta para você, será que nós estamos num nível de maturidade tão elevado? Será que eu estou sendo mastigado? Será que eu estou sendo engolido? Quando fala sobre o seu corpo, eu sou teu sangue. Ele está dizendo que eu sou mastigado, eu sou engolido. Agora, será que se eu olhar para o meu vizinho ao meu lado, pergunta para ele assim, eu sou mastigado? Pergunta para ele, eu sou mastigado? Eu sou engolido? É de verdade, irmão. Pergunta aí, irmão. Se eu perguntar para minha esposa, ela vai falar, de vez em quando desce uma na garganta, né, Cláudio? Eu sou fácil de conviver com você? Eu sou fácil de estar do teu lado? Sou fácil, não? Você consegue me engolir? Será que eu consigo caminhar com você um bom tempo do teu lado? Homens maduros são mastigados. 1 Coríntios 4, do 1 ao 3, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se de dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é Deus. Em Êxodo também fala um pouquinho sobre maturidade, mas para encerrar, eu quero colocar hoje aqui. Hoje Deus nos convida a entrarmos no nível de maturidade em Cristo. E lá em Efésios, quando a gente acabou de ler lá, fala que quando todos estiverem no mesmo nível, para edificação, para crescimento do corpo de Cristo. Porque, amados, uma igreja imatura, ela atrasa todo o processo. Mas uma igreja madura, ela voa abaixo. Uma igreja madura, mano, ela transforma. Uma igreja madura, onde ela passa, famílias maduras, por onde ela passa, ela leva a transformação. Uma igreja madura, as pessoas que vêm, começam a entrar dentro da igreja, ela começa a ser transformada a dia com o Senhor. Então, amados, como que nós devemos chegar no nível de maturidade? Cristo sendo o centro de nossas vidas. Amém? Quando Cristo for o centro da minha casa, na sua casa, nas nossas vidas, eu posso você mais repetitivo ainda. Tem muitos assuntos que nós não vamos mais precisar sentar para conversar. Muitos. Porque se Cristo sendo o centro, cada dia Ele vai nos moldando, cada dia Ele vai nos ajustando. Cada dia Ele vai dizendo para mim, você precisa mudar nisso, tá? Mesmo que demore um pouco, mesmo que demore um tempo, mas Cristo vai mudando cada dia nas nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor nessa noite possa vir sobre essa casa, sobre nossas vidas. Que o Senhor tenha falado com você sobre esse nível de maturidade. Em qual área você precisa amadurecer? De repente você passa por lutas, nesse meio da tua luta, você revela a tua maturidade ou você revela a tua imaturidade?
Nos momentos difíceis da tua vida, no momento difícil da tua casa, qual é que está sendo revelado sobre a tua vida? A maturidade ou a imaturidade? Ou a intimidade no privado, aquilo que está sendo mostrado no teu público, está sendo revelado, só vai revelar aquilo que eu sou no privado. Se a minha vida está sendo externada, algo que não condiz com aquilo que Cristo está dizendo, eu preciso retornar ao meu privado, que está assim. Eu preciso entrar naquele lugar secreto que o Senhor fala, Deus, eu preciso. Que o Senhor me molde, eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que a minha casa seja transformada. Mas, muitas vezes nós chegamos diante do Senhor para orar, só para pedir coisas bem materiais, mas é difícil alguém chegar a falar, orar como aquele. Me ajuda lá. Aquele que falou lá, Deus, eu não sou digno, mas quem? O fariseu e o publicano. Muitas vezes, nós precisamos fazer orações publicando nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos orações de fariseus nas nossas vidas. E muitas vezes nós temos que chegar diante do Senhor e falar, Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Eu preciso entender do Senhor, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a entrar no nível de santidade. Eu preciso que o Senhor me ajude a entender a tua revelação. Eu preciso, Senhor, sabe assim, eu preciso me tornar o melhor homem, a melhor mulher, a melhor esposa, o melhor filho. Nosso nível de busca, eu gostaria que iniciar o louvor sobre isso. Nosso nível de busca ao Senhor teria que incluir nessa pergunta diante do Senhor, Deus, o Senhor pode me mostrar ainda que eu preciso mudar? Eu ainda tenho pensamentos que vagueiam, ainda tenho pensamentos que ainda praticaram no passado, ainda tem coisas na minha mente que, Senhor, eu preciso mudar. Sabe assim, uma oração de reconhecimento que nós, sem o Senhor, não somos nada. Oração de reconhecimento para Deus, eu sem Ti eu não consigo fazer nada. Eu sem Tua presença eu não consigo, Senhor, nem sequer respirar. Sabe assim, você orar, buscar o Senhor todo dia, meu Deus, eu preciso que a minha vida seja moldada, eu preciso que a minha vida seja, minha boca seja freada muitas vezes, eu preciso entrar nesse nível de maturidade com o Senhor. Muitas vezes você entra numa situação, eu abro a boca e começo a falar palavrões, eu abro minha boca e começo a falar coisas que não devem, eu abro minha boca e começo a lançar palavras de maldição. Eu preciso entrar nesse nível de intimidade com o Senhor. Acho que é os... Bom, Qual o nível de maturidade que o Senhor tem convidado você a entrar? Se é no tempo de lutas, onde você revela muitas vezes o teu desespero, ou se realmente há algum tempo que você não vai mais para aquele lado da intimidade com o Senhor, há algum tempo que nós não vamos mais para o privado do Senhor. E essa falta desse privado está começando a revelar coisas no público. Hoje o Senhor convida eu e você a voltarmos ao privado do Senhor. Hoje nessa noite o Senhor nos convida a voltarmos a alguns anos atrás, onde nós olhávamos para a palavra começava a falar entre linhas em nossas vidas. O Senhor está te convidando essa noite a você voltar para o jejum. O Senhor está te convidando você nessa noite a retornar ao privado novamente. Muitas vezes só queremos ser público, mas esquecemos que nós precisamos entrar no privado. Muitas vezes nós queremos fazer, queremos trabalhar, queremos executar, nós esquecemos que existe um privado para buscar. O Senhor te convida nessa noite a você entrar nesse nível de intimidade com o Senhor. Os dias estão passando, os tempos vão passando, os anos vão se passando, projetos vão vindo e vai nos envolvendo de tal forma que esquecemos de tirarmos um tempo com o Senhor.
o correria do dia a dia, a exigência do mercado, vai tirando nós cada dia mais do foco, vai nos tirando da intimidade com o Senhor. Muitas vezes esquecemos de pararmos um tempo, ter um tempo na nossa vida, no nosso dia, de parar e falar: Deus, quero te ouvir, quero falar com o Senhor. Eu preciso, Deus, separar, Deus, desse tempo de 24 horas, um tempo para ouvir o Senhor. Que o Senhor venha falar no teu coração que é a área do privado que você precisa mudar. Muitas vezes não precisa nem de uma reunião com você, simplesmente se você entrar nesse privado do Senhor, a tua reunião vai ser direta com o Espírito Santo. A tua reunião vai ser direta com Cristo. Ele começará a dizer na tua vida o que você precisa mudar, o que você precisa crescer. Muitas vezes a reunião com Cristo é melhor que a reunião com outros. O Senhor te convida nessa noite a reunir com Ele. O Senhor te convida nessa noite a você começar a voltar aos princípios com o Senhor. Quanto tempo jamais que você não chora? Quanto tempo jamais que você não fala em línguas com o Senhor? Quanto tempo jamais que você não escorre uma lágrima do olho e fala: Deus, eu sou miserável na tua presença? Quanto tempo jamais que você corre atrás de tantas coisas e os dias vão se passando? Hoje já está finalizando janeiro. Nesse tempo de janeiro, quanto tempo nós tiramos para adorar o Senhor? Quanto tempo nós perdemos tempos em outras coisas, esquecemos de entrar na centralidade de Cristo? Comece você a buscar o Senhor em nome de Jesus, onde você estiver. Fala: Deus, eu já estou, sei lá, um ano parado, já estou 6 meses parado, eu já estou uma semana, Deus, porque realmente eu me perdi no privado, Deus. Eu preciso retomar o privado.